A palavra eu intitulei No Caminho de Volta para Casa. Eu quero que você vá comigo para Lucas, capítulo 15. No caminho de volta para casa. Eu estive em Moçambique com a minha família durante 10 anos da minha vida. 10 anos onde eu sei que era a vontade do Senhor nós estarmos ali. Mas, de vez em quando, mesmo sabendo, Klaus, que eu estava na vontade de Deus, mesmo amando o povo, havia momentos que dava aquela vontade de voltar para o Brasil. Porque o Brasil era a nossa casa. E mesmo quando eu estou no Brasil, agora em Maceió, a cidade que Deus colocou no nosso coração, que nós amamos, de vez em quando dá uma saudade lá da casa dos meus pais. E por mais que a gente viva, forme família, a gente tem isso, Ivete, quando você chega domingo lá na casa da sua mãe, sabe, esse sentimento, sabe, de eu tenho minha família, eu tenho a minha vida, mas dá uma vontade de voltar para casa. Quando você vai lá no seu Pereira, Mariana, eu sei que você tem uma ótima casa, uma ótima família, mas de vez em quando dá uma saudade da casa do painho, da maninha. A Radassa está contando os dias que ela está em Maceió. É 4 meses já, né? Ela já pode escrever o livro Como Sobreviver em Maceió. Mas de vez em quando ela chora nos cantos com saudade de casa. E parece que a gente tem essa coisa, essa ligação com raízes, com voltar às nossas origens, com voltar a esse lugar que nós entendemos, que nós compreendemos como a nossa casa. Você pode sair às vezes, viajar, Pessoas que Ive gosta de viajar, de sair, Mariana, Robson, todo mundo que gosta. É legal quando você sai, Aí você fica 2, 3 dias, mas daqui a pouco começa a bater aquela, ainda mais agora que tem a Lilica, Aí a saudade aumenta. E a pessoa chega no momento que ela diz, cara, chega, eu tenho que voltar para casa. E no livro de Lucas, no capítulo 15, nós encontramos uma das parábolas muito conhecidas, porque ela é muito usada pelos nossos evangelistas, com muitas ministrações eloquentes, e embora eu não tenha a mesma eloquência, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas desse texto. A partir do versículo 11 nós encontramos a parábola do pai e do filho pródigo, não é isso? O capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. É isso aí? A parábola do pai e do filho pródigo? É que eu gosto de pensar mais no pai do que no filho, porque eu entendo que a parábola fala mais de um pai do que de um filho. E porque eu entendo que esse pai da parábola, do pai do filho pródigo, é uma figura do nosso Deus Pai, o Criador. Amém? E nós compreendemos, já lemos muitas vezes, o texto diz, logo no versículo 11, é Jesus falando, essa parábola. Ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E interessante que a gente pensa que à medida que o filho tomou o que era dele, ele imediatamente foi embora. Mas não foi assim, Ele ainda continuou um tempo lá na casa do pai. Porque o texto a seguir diz: passados não muitos dias,
apesar de que foram poucos dias, mas ele ficou ainda um tempo. O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, o que era dele? Aquilo que o pai havia lhe dado. Ele partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Porque quem não sabe o quanto custa para ganhar, pensa que é fácil só gastar. Por isso nós precisamos ensinar os nossos filhos o quanto custa ganhar, conquistar alguma coisa, para que eles valorizem quando tiver nas mãos dele. Esse jovem, apesar de ter tido uma boa herança, não soube administrar, porque ele não aprendeu como ganha. Amém? E o texto continua dizendo que lá nessa situação, vivendo distante da casa do pai, ele entra em um conflito, porque a vida que ele estava levando não era mais aquela que ele levava na casa do pai, não é? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz ligando para a mãe dele, dizendo que a pia dele estava com problema, porque ele deixou a casa dos pais e foi morar sozinho, porque ele queria independência. E aí, irmã Patrícia, ele liga para a mãe e diz: ô mãe, a minha pia aqui está com problema. Não, meu filho, qual o problema? Está quebrada, está vazando? Não, é que eu já deixei louça aqui já uma semana e continua lá, só aumenta, não diminui nada da louça que eu coloco lá. E por falar nisso também, eu estou pensando que alguma coisa tem com a máquina de lavar. E as roupas então? Minha gaveta está vazia, não tem mais roupa nas minhas gavetas. Esse lugar onde eu estou morando tem algum problema. Porque a pessoa achava que viver sozinho, que viver responsável pelas suas coisas, era fácil. Não, mas não era fácil. Na casa do pai, na casa dos pais, há facilidades, mas quando você assume, você vai ter que arcar com as dificuldades, com as lutas que o caminho, que a vida traz. E agora ele, no meio de um povo distante dos seus pais, começa a analisar a vida que ele tinha e a vida que ele tem, e ele entende que a vida que ele tem agora é muito pior do que a vida que os empregados dele tinham quando ele morava na casa do pai. Esse jovem, ao abrir os olhos para a sua verdadeira situação, toma uma decisão muito importante, que a maioria de nós muitas vezes leva muito tempo para tomar. Você está sofrendo, você está passando por lutas, mas você não consegue ver a verdade. E a Bíblia diz que só quando conhecemos e entendemos a verdade é que nós somos libertos. Sim ou não? Então era necessário ele analisar a vida dele e ver a verdade, como é que ele está vivendo. Ele sabe que a situação dele não é boa. E ele toma uma decisão: eu vou voltar para a minha realidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque eu pequei contra ele. Eu pequei contra o céu e contra meu pai. Mas eu vou voltar para a casa do pai. Aqui há duas coisas importantes. A primeira coisa, reconhecer o seu erro. A segunda, uma decisão de humilhar. Por que humilhar? Porque ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou chegar lá e dizer: eu quero o meu direito de filho de novo. Sim ou não? É isso que ele diz? Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para ele deixar que eu seja pelo menos um empregado dele. O problema é que muitas vezes a gente está tão orgulhoso na situação que a gente está, que a gente não quer humilhar, que a gente não quer se submeter a nenhuma situação. Mas esse jovem aqui teve uma posição correta. Ao ver a verdade da sua vida, ele se arrepende, e no caminho de volta para casa, você vai precisar passar algumas humilhações. Você vai precisar baixar a bola, baixar a crista. Ele lembrou de onde ele havia caído. Você lembra quando Jesus fala à primeira igreja em Apocalipse,
no capítulo 2, versículo 5. Lembra de onde? As pessoas pensam que é no pecado, né? É de onde caiu. Lembra-te de onde caíste. Onde é que a toalha estava? Em cima. Lembra-te de onde? Isso não significa que ele caiu em pecado, mas que ele deixou alguma coisa que era muito boa para viver numa coisa inferior. Então eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta no caminho para a sua casa. Diz aí a partir do versículo o 16 eu já meio que falei. O 18, ele diz: vou levantar e vou para a casa do meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi. Vinha ele ainda longe. Sabe uma coisa que o Senhor ministrou ao meu coração? E por isso eu gosto dessa parábola. Quando ele vinha ainda longe, diz que o pai avistou ele. Ele voltou para casa. Mas sabe de uma coisa? Havia um caminho para ele voltar para casa. Havia um caminho preparado. E dentro desse texto eu compreendo que não apenas havia um caminho, mas havia um pai que esperava o filho de volta. Mas por que, pastor, o pai não foi atrás do filho? Você acha que o pai sabia onde ele estava? Sim ou não? Você acha que ele sabia ou não sabia? Eu acredito que ele sabia onde o filho estava. Ele sabia onde o filho estava. Mas ele não vai atrás do filho, porque o filho saiu por vontade própria. E se não é para ficar comigo por vontade própria, então vá. Mas eu quero você perto de mim, mas com sua vontade. É por isso que o pai não vai atrás do filho. Diferente da ovelha perdida, que Jesus diz o pastor vai atrás, porque ela estava perdida, ela não sabia o caminho de volta. Mas aqui há um jovem que saiu por um caminho, e este caminho continuava no mesmo lugar, e o pai o mantinha limpo, o mantinha bem aberto, porque a palavra diz que quando vinha ele ainda longe, ele foi avistado pelo pai. O pai esperava o filho de volta. O pai estava lá, de braços abertos. Quando você segue o texto, diz que ele manda trazer uma capa, uma chinela, um anel, manda matar um boi cevado. Será que esse pai esperava ou não esperava o filho? Ele esperava, com o melhor que ele tinha na sua casa. Deus espera os seus filhos de volta, com o melhor. Mas muitos de nós preferimos viver no pior, ao invés de nos humilhar e voltarmos para Deus e sermos obedientes, corretos, sinceros diante dele. Nós continuamos enganando a nós mesmos, achando que nós estamos abafando. Tá não, querido. Você está às vezes sofrendo, você está lutando, você está batendo cabeça, levando pancada da vida. Bastava reconhecer e voltar para a casa do Pai. E no caminho de volta para a casa do Pai, nós precisávamos nos humilhar, nos colocar debaixo da potente mão de Deus. Dentro do contexto bíblico da criação de todas as coisas, nós notamos na Bíblia, eu estou lendo agora novamente a palavra do Senhor, desde Gênesis, como fazemos anualmente, e nós começamos a ler os textos de Êxodos, Levíticos, e nós começamos a ver como Deus procurou, ao longo de todo o tempo, revelar-se aos seus filhos, mostrar que há um caminho preparado, que há uma trilha, irmã Patrícia, para voltarmos para a casa do Pai. Mas muitas vezes nós
o ignoramos. Eu quero analisar com os irmãos uma das formas mais lindas que eu vejo o Senhor mostrando que há um caminho de volta. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes de todas as coisas, mas quero falar sobre alguns aspectos, sobre os ritos, o tabernáculo de Moisés e os ritos que foram estabelecidos para que o povo buscasse ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodos. Corre lá para Êxodos. Dentro desse princípio, dentro dessa revelação do tabernáculo, eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 4 aspectos. O primeiro deles, o arraial, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Dentro do conceito, Reginaldo, no caminho de volta para casa. Porque todo aquele que saiu de um lugar, em algum momento da vida, no seu coração vê aquele desejo: eu quero voltar para casa. Amém? Então, no primeiro momento, nós vamos encontrar em Êxodos capítulo 25, versículo 8. Eu não tenho as imagens, mas eu quero que você use a sua imaginação. Eu queria fazer um PowerPoint com todas as imagens, um dia eu farei, mas hoje eu quero que você use a sua imaginação, porque eu estou usando a minha, para visualizar aquilo que o texto está dizendo. O povo sai da escravidão do Egito e agora está caminhando em direção à terra prometida. Nesse processo, Deus dá vários mandamentos e manda construir um tabernáculo. E olha o que ele diz no versículo 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A vontade de Deus, a vontade do Pai, é sempre estar no meio do seu povo. Amém? Nós vamos ver a palavra de Deus explicando, e você pode procurar algumas imagens aí na internet da vida, e você vai ver o tabernáculo no centro e as tribos acampadas em volta do tabernáculo. Esse acampamento em volta nós chamamos de arraial. E dentro desse arraial é estabelecido o tabernáculo, que tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O tabernáculo, Cauê, está no arraial, significava que Deus está se colocando à disposição do povo. Há um lugar onde vocês podem me buscar. Deus está sempre querendo estar nessa comunhão. Então Ele não manda estabelecer um tabernáculo fora, Ele manda estabelecer dentro. Eu particularmente gosto desse tabernáculo do que o de Salomão, por causa dos princípios, por causa das verdades. Ainda que o de Salomão traz algumas revelações, mas há coisas muito profundas que eu não vou entrar hoje, mas isso faremos em um outro dia. Porque o tabernáculo de Moisés era uma tenda, assim como viviam em tenda os filhos de Israel. E viviam em tendas porque tem um símbolo, isso não é a nossa casa definitiva. Nós estamos indo para uma casa definitiva. Então, quando eu estabeleço uma casa de pau e pedra, eu estou dizendo que é aqui e acabou. Por isso, o meu sonho de residência é um motorhome. Eu não quero concreto debaixo de mim, eu quero roda. Quando eu quiser ir para algum lugar, eu só vou. Amém? Então, dentro do arraial estava o tabernáculo. Ou seja, Deus está dizendo, Robson, se você quer me buscar, eu estou aqui. Ele se colocou à disposição. Amém?
o arraial foi estabelecido, e a partir daí havia um processo, havia um rito a ser obedecido para chegar no Santo dos Santos. Aqui, nesse contexto, só era possível para uma pessoa, o sacerdote, que por escala ou por tumim e urim entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E são detalhes muito tremendos que nós não vamos conversar agora. Mas partindo para o átrio, capítulo 38 de Êxodos, dentro do átrio haviam um altar de bronze para o holocausto. Êxodos 38, 9. Ele diz aí, faz o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. Preste bem atenção nessas coisas. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento. Dentro desse átrio, você vira mais a página lá para frente, no 40 de Êxodos, no versículo 6 e 7, ele diz: porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encherás de água dentro do átrio, na frente do tabernáculo. Então imagina uma porta para eu entrar no átrio. Quando eu entro na porta, a primeira coisa que eu vejo é o altar do holocausto. Amém? Quando você lê Êxodos, Levítico, você vai entender que nesse altar era queimado os sacrifícios pelo pecado, era derramado sangue. Esse altar significa sacrifício, quebrantamento, humilhação, esvaziar-se de si mesmo. Você não pode ir ao Santo dos Santos sem antes haver sacrifício. Por isso Jesus precisava morrer na cruz, porque a Bíblia diz que Ele abriu o caminho para irmos ao Santo dos Santos direto, não sem purificação, não sem o sacrifício. O altar é lugar de sacrifício, morte, derramamento de sangue. Cauê, Deus, Ele nos amou incondicionalmente, e incondicionalmente Ele se posicionou para nos receber da forma como nós estávamos. Mas a partir desse momento, nós queimamos o velho homem, nós matamos o velho homem e começamos a caminhar com Ele como Ele é. Cuidado com algumas ministrações que diz que Deus te aceita do jeito que você é, e que do jeito que você é, Ele te abençoa, Ele faz tudo por você. Cuidado, o nosso Deus é santo, amém? O nosso Deus é santo, e importa que aqueles que andam com Ele andam em santidade. Então muito cuidado com o que você fala com os teus familiares, com os teus amigos, ainda que o teu coração tenha bondade. Cuidado para não confundi-los e fazê-los achar que eles podem cultuar a Deus de qualquer maneira. Não, não pode, queridos. Existe um princípio, existem verdades que precisam ser observadas. Nós precisamos estar alerta como igreja, Robson. Eu estava ouvindo uns sociólogos e uns historiadores, e eu fiquei arrepiado.
Eles disseram: você acha que a pandemia está causando algum dano ao cristianismo? Não, querido. Ele disse: a pandemia está causando uma limpeza no cristianismo. Espere até o povo achar que não tem mais pandemia, e aí você vai ver o que vai ser desse nosso mundo. Orgia, pecado, prostituição, promiscuidade sexual, de acordo com as outras pandemias que houveram no passado. Eles disseram: o maior perigo para a igreja de Jesus vai acontecer daqui 1 ano, 2, quando acabar a pandemia. Se uma igreja não entende o papel dela, o porquê dela, ela vai tomar um tombo muito grande, queridos. Porque as pessoas se sentem mais livres, elas se sentem mais desesperadas, mais imediatistas, elas começam a pensar que a vida é muito curta. Se você acha que o carnaval de 2019 foi horrível, foi feio, espera o carnaval de 2022, de 2023, você vai ver o que eles vão fazer. Espera. E a igreja precisa se preparar para isso. Depois de passar do altar, havia o que, queridos? Havia uma bacia porque eu estou indo para o tabernáculo, na figura do sacerdote. Então nós vamos passar pelo sacrifício. Mas o sacrifício era o que, queridos? Era matar um animal, era queimá-lo no altar. E ao fazer isso, o sacerdote se sujava. Mas para entrar no santo lugar, ele tinha que trocar inclusive de roupa. Ele tinha que se lavar. Sabe o que significa essa bacia aqui, Ivete? Significa as águas do batismo. Porque para mim entrar na presença do Pai, eu preciso estar limpo, purificado. Quando eu desço as águas, eu simbolizo o quê? Morte do velho homem e nascimento de um novo homem puro, limpo, que pode entrar no santo lugar. Por isso havia uma bacia entre o altar e a entrada do santo lugar. Então nós chegamos no santo lugar, em Êxodo 40, 22 a 27, vai falar deste lugar, e neste lugar haviam, aí no 22 a 27 você vai encontrar 3 coisas: a mesa com 12 pães da proposição, o candelabro e o altar para o incenso. Você sacrificou, você morreu para esse mundo, você se purificou nas águas, agora você está no santo lugar. Lembra que nós estamos fazendo um caminho de volta para? Nós estamos num caminho de volta para casa. Deus está nos ensinando um caminho de volta para casa. E nesse santo lugar, eu encontro essa mesa com 12 pães, 6 de cada lado. Eles simbolizam provisão, mas também comunhão. Lembra que Jesus diz: eis que eu estou à porta e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando você recebe alguém na sua casa que você gosta, que você ama, você oferece comida ou não? Sim ou não? Nós gostamos também de comer, é? Até cuscuz é melhor ainda, cuscuz com cuscuz. Mas aqui haviam 12 pães. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: você é bem-vindo nesse lugar. Vamos celebrar, vamos participar de uma ceia, vamos nos alimentar. Pão também simboliza o corpo de Cristo, queridos, que seria partido por nós. E eu disse, não temos tempo de entrar em todos os detalhes, mas você precisa compreender algumas coisas, porque o foco hoje é apenas o caminho de volta para casa. Havia um candelabro com 7 tochas.
Há várias imagens, figuras desse candelabro. Nós não sabemos exatamente, há especificações no texto bíblico, mas uma coisa nós sabemos, ele tinha 7 hastes, 7 lâmpadas, uma para cada dia, mas elas estavam acesas todas de uma vez. E a Bíblia diz que elas não podiam apagar. Por isso, quando nós fazemos o nosso tempo de oração, nós chamamos de candelabro, porque é um tempo de oração onde não pode cessar a oração, onde quando um para, o outro tem que começar. Oração contínua. Este candelabro, queridos, é luz, a luz que jamais apaga. Quem é a luz na Bíblia? Também é um simbolismo de Jesus. Mas além disso, ele está dizendo que este lugar, neste lugar, não há nada encoberto, tudo é revelado, porque diante da luz, tudo é revelado. Amém? Por isso o candelabro com as luzes que nunca se apagam. Ninguém pode chegar nesse santo lugar com coisas escondidas no seu coração. Tudo é revelado, tudo é colocado para fora. Essa luz é a luz reveladora. Havia então um altar de ouro para o incenso, bem diante da porta que leva para o Santo dos Santos, onde o sacerdote ia queimar incenso. O incenso, querido, ele tinha uma função de aromatizar o ambiente, de deixar o ambiente com aquele cheiro gostoso, agradável. Você chega num lugar que tem um cheiro gostoso e agradável, você quer fazer o quê? Você quer permanecer lá, você quer ficar lá. Então quando você chega nesse lugar, Deus está dizendo: eu quero você aqui, e eu não quero que você vá embora, eu quero que você fique aqui por muito tempo. Também é esse ambiente que preparado para que o Senhor esteja lá, porque uma coisa você pode ter certeza: Deus é limpo. Amém? Deus é limpo, querido. Por isso eu tenho dificuldade, eu tenho preocupação quando eu vejo uma pessoa que não gosta de limpeza. E quando você entende aí as outras áreas do espiritismo, da umbanda, dessas coisas, você vai ver que eles são pessoas imundas. Gosta de sujeira, porque quem gosta de sujeira é demônio. Deus não, Deus gosta de coisa limpa, organizado. Deus é limpo. Você vê alguém que começa a não pentear o cabelo, a não fazer o make-up, pode colocar a mão e não fecha o olho não, porque pode manifestar e você tem que lutar. É verdade, você está rindo, mas é verdade. Você já viu uma pessoa que entra em depressão? Ela quer tomar banho, ela quer se arrumar. Há alguma coisa por trás de tudo isso. Deus é limpo. Mas também o incenso simboliza o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que se salvam como para aqueles que perecem. O incenso também simboliza a presença de Jesus no meio de um povo. Então eu passei nesse momento de comunhão, eu passei nesse momento de intimidade. Agora, queridos, eu vou entrar no lugar secreto. E neste lugar secreto, volta um pouquinho, Êxodos capítulo 26, volta comigo um pouquinho. Me perdoe pelo tempo, em o nome de Jesus. Êxodos capítulo 26, versículo 33. Ele diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes,
E trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Dentro do santo dos santos, nós vamos encontrar um único objeto: a arca da aliança. A arca da aliança, queridos, simboliza a presença de Deus. Dentro da arca da aliança nós vamos encontrar 3 coisas: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um vaso com uma porção do maná. As tábuas da lei representam a palavra de Deus, porque ele diz: Moisés, é daqui que eu vou falar contigo quando me buscares. Do meio daquela arca. Então a palavra de Deus estava lá. Querido, você vai num lugar, a palavra de Deus, cuidado, está incompleto. Há também a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu simboliza autoridade. Significa que há ordem, que há autoridade, que há ordenanças. E também havia o maná. O maná significa ou simboliza provisão, porque o povo alimentou-se do maná durante 40 anos de peregrinação no deserto, até o dia que entraram na terra prometida. E ele estava lá, dentro da arca. Sobre a arca havia uma tampa com 2 querubins, com asas estendidas para a frente, um olhando para o outro. Muitas vezes algumas pessoas dizem: mas se Deus disse para não fazer imagem de nada que há no céu, nem do que há na terra, porque ele mandou fazer esse? Só que Deus disse para não fazer, para que não sejam adorados como deuses. Esses aqui não. Esses aqui estão olhando um para o outro e Deus não mandou adorá-los. Amém? Eles estão olhando um para o outro em posição de reverência ao que está dentro da arca. A palavra de Deus, o cajado de Arão e o vaso com o maná. Mas o detalhe interessante, Mariana, é que também na cortina que dava para o Santo dos Santos, ele mandou que desenhasse também 2 querubins, um de cada lado, um olhando para o outro. Isso lembra você alguma coisa? Havia, irmã Patrícia, na cortina, ele diz aí, havia na cortina de fora 2 querubins. Havia em cima da arca 2 querubins. Isso te lembra alguma coisa? Ainda não, né? Mas uma coisa mais interessante ainda, pensando nisso, eu estava no arraial, eu entrei no átrio, eu sacrifiquei, eu purifiquei nas águas, eu entrei na comunhão do santo lugar, e agora eu estou no lugar secreto, no lugar da intimidade, no lugar dos segredos de Deus. É aqui no santo lugar que Zacarias soube que ia ser pai, porque o santo dos santos é o lugar dos segredos de Deus. É o lugar onde Deus se revela a sua intimidade. E não é muitos que chegam lá. A maioria se satisfaz com o átrio. A maioria nem entra no átrio, fica no arraial. Mas no Santo dos Santos é o lugar dos segredos de Deus. É o lugar onde nós devemos desejar estar. É o lugar onde nós devemos correr quando chegamos aqui na terça-feira. Quando nos prostramos, quando nos ajoelhamos, nós precisamos desejar esse lugar, porque esse é o lugar dos segredos de Deus. Esse é o lugar onde Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Porque Ele já está nos dando os sinais. Os querubins na cortina e os querubins em cima. Porque
nós saímos de um lugar, Robson, e no fundo, lá na nossa intimidade, no nosso íntimo, há um desejo de voltar para casa. E Deus sempre deixou o caminho de volta para casa preparado. Sempre. Toda a vida. Êxodos 38, corre para lá de novo. Nós estávamos lá. Além disso, ele deixou ainda escrito. Preste bem atenção nisso. Preste muita atenção nisso aqui. Se você perder isso, você perdeu toda a ministração. 38:9 diz assim: fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. 100 côvados de comprimento, que dava para o lado sul. Mais adiante ele diz: de igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados. Para o lado norte, 100 côvados. Para o lado sul, 100 côvados. Ele continua e diz: para o lado ocidental havia cortinas, versículo 12 eu estou. Para o lado ocidental havia cortinas de 50 côvados, e as suas colunas eram 10, e as suas bases eram 10. E o versículo 13 começa dizendo: para o lado oriental eram as cortinas de 50. Então para sul havia 100 metros de cortina. Para o lado norte havia 100 metros, era o seu comprimento. Na sua largura para o oriente, leste, havia 50. Para o lado oeste havia 50. Isso te lembra alguma coisa agora? Agora já. Sim ou não? Deus sempre quer comunhão conosco, queridos. Ele está sempre revelando o caminho de volta para casa. Ele não quer que você viva como um pródigo. Ele quer você na sua presença. Você sabe qual foi o primeiro lugar de comunhão de Deus com o homem? Você sabe qual foi? Hã? Foi o quê? Estão com medo, irmãos. Eu sei que dá medo algumas vezes, né? Vai que o pastor me atira um sapato. Não vou atirar o sapato. Hoje não. O primeiro lugar de comunhão de Deus com o homem foi o Éden. Vai para lá comigo. Gênesis capítulo 3. Versículo 23. Gênesis capítulo 3, versículo 23 diz assim: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. 24. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Deus colocou o quê? Onde é que você viu querubins de novo? Na cortina da porta do Santo dos Santos e em cima da arca. Sabe o que ele estava dizendo para nós, Marco? Lembra do caminho? Lembra dos sinais? Uma vez, irmã Patrícia, quando nós chegamos aqui, eu peguei um dia, minha família, entrei no carro, enchi o tanque de combustível e ficamos rodando em Maceió. Nos perdemos algumas vezes, mas eu encontrava a Avenida Fernandes Lima e eu ficava calmo, tranquilo, porque eu sabia que a Avenida Fernandes Lima me levava para casa. Não importava o ponto que eu estivesse, era só ir para um lado ou para outro e eu ia chegar em casa. E eu sabia que esse era um sinal do caminho de volta para casa. Deus colocou querubins na porta do jardim.
E quando ele colocou querubins na cortina, ele está dizendo para o homem: lembra de onde você saiu? Você lembra da tua casa? Quando ele chega diante da Arca da Aliança, estão lá os querubins de novo. E ele disse que colocou querubins do lado oeste do jardim. Significa que o homem, quando saiu do jardim, ele foi para onde? Para leste. E quando Deus mandou Moisés estabelecer o tabernáculo, ele, o próprio Deus, estabeleceu a posição que o tabernáculo devia estar, porque Deus estava fazendo do tabernáculo uma seta que dizia: esse é o caminho de volta para casa. Esse é o caminho de volta para casa. Porque se você continuar andando para o oeste, você vai chegar no lugar de onde você saiu. Deus é maravilhoso, queridos. Ele é tremendo. A palavra de Deus diz em Malaquias, capítulo 2, se você que está em Maceió, ao amanhecer o dia, colocar o seu braço direito para onde nasce o sol, esse lugar é o quê? O leste, né? Onde nasce o sol é o lugar? É o ponto leste. A minha costa é o sul, a minha frente é o norte, a minha esquerda é o oeste. O sol nasce todos os dias, Rodrigo, para dizer para nós: ei, vocês estão indo no caminho errado. O caminho de casa é para o oeste. Você já pensou, Marco? Todo dia o Senhor está dizendo para nós: o caminho de volta para casa não é para lá, é para aqui. Continua caminhando de volta para casa. Mas o mais incrível, Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que: mas para vós outros que temeis ao meu nome, nascerá o quê? Nascerá o quê? O sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos à estrebaria. O sol da justiça irá nos nascer. Também, segundo a Bíblia, no Lucas capítulo 1, quem é o sol da justiça? Jesus. Jesus, em Lucas capítulo 1, do versículo 76 ao 79, aprendemos que Jesus é o sol que nasce das alturas. Diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça e entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem em trevas. Jesus é o sol que virá de Deus e nascerá sobre nós, apontando mais uma vez o caminho de volta para casa. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho. Se você está perdido em algum lugar, querido, se você ainda não entendeu que Deus te quer de volta em casa, saiba que Ele já fez. O livro de Hebreus diz que o Antigo Testamento, a lei, é sombra das coisas que foram reveladas em Cristo Jesus. Ele completou todo o caminho do tabernáculo nele mesmo, sacrificando a si mesmo, purificando a si mesmo, trazendo a possibilidade, o privilégio, o caminho aberto para a comunhão com Ele, para dizer: eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai
se não for por mim. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós nesses dias e nos faça compreender que nós temos um caminho de volta para casa, e nesse caminho de volta para casa importa andar em comunhão com Ele, em obediência a Ele, em estreitamento com Ele, de intimidade de todos os aspectos de nossa vida. Que o Senhor te abençoe tremendamente, que essa palavra borbulhe, que essa palavra cresça mais no seu coração e que você tenha a compreensão mais profunda e plena dela, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, se você está indo no caminho de volta para casa. Amém? Eu quero que você, ao compreender isso, expresse a sua gratidão, porque o Senhor está sempre apontando para nós, dizendo: ei, o caminho de volta para casa é esse. Vocês saíram de um lugar um dia nós saímos da presença dEle, da comunhão. Nós precisamos voltar de novo, mas muitas vezes, Regis, perdidos, sem saber o que fazer. Não sabemos, é muito gostoso quando há uma placa dizendo Maceió a tantos quilômetros, ou vire à direita para Maceió, à esquerda para Recife, e você se direciona. É isso que o Senhor fez durante toda a história e dentro de sua palavra. Por isso, queridos, ame a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, mas não leia como um livro qualquer. Leia buscando, leia, ruminando, leia se alimentando de cada texto. Não pense que é enfadonho, porque tudo que está escrito na palavra tem um propósito, tem um significado, tem uma razão do porquê foi escrito.